Glória a Deus, muito bem, queridos. Nós vamos então iniciar o nosso estudo em Gênesis 31, no qual o primeiro ponto para nós entender essa história, que a história vai falar aqui de Jacó fugindo de Labão. O primeiro ponto para nós aprender hoje, para nós viver hoje, olha só. Não permita que ninguém se glorie em cima do sucesso que Deus te deu. Olha só. Não permita que ninguém se glorie em cima do sucesso que Deus te deu. Por quê? Nós vamos ver aqui que interessante, gente. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão, olha só, Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Olha só, gente. Olha que loucura. Vamos ler de novo. Olha só, vamos ler de novo isso aqui, ó. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Olha só, gente. Jacó estava prosperando, tendo riquezas, bens, né, fama, sucesso, destaque, porque ele era obediente a Deus, porque Deus estava o abençoando. Claro que Deus usou pessoas, Deus usou Labão para ser o seu chefe, que deu para ele produtos, né, enfim, bois ali, né, cordeiros para ele cuidar, mas ele teve o seu mérito pessoal de chegar aonde ele chegou, principalmente porque Deus o abençoou, porque Deus o capacitou, levando ele a ser um destaque. Deus fez com que ele, então, fosse de fato um destaque ali na sua região. Não porque um homem fez ele ser rico, não porque família fez. Por mais que Deus usou pessoas para que ele chegasse onde é que ele chegou, não significava que por causa daquelas pessoas ele foi o que foi e fez o que fez e alcançou o que alcançou. Não, foi por causa da vontade de Cristo, da palavra de Deus, da proteção do Senhor e da bênção de Deus. Só que quando ele chegou num patamar grandioso ali, né, os filhos do chefe dele, que também era o sogro dele, os filhos de Labão, começaram a ficar com inveja, começaram a ficar enciumados e começaram a falar: tudo isso que Jacó está alcançando e alcançou é às custas do meu pai, é às custas do nosso pai. Ele só está rico por causa do nosso pai. Ou seja, eles não estavam reconhecendo que Jacó estava rico por causa que Deus o abençoou, porque ele tinha mérito pessoal. Eles tinham que tentar, de alguma forma, se gloriar em cima da conquista de Jacó. É como acontece até os dias de hoje. Muitas pessoas, nos dias de hoje, elas querem se gloriar no sucesso uma das outras, né? Aí a pessoa trabalha, a pessoa ora, a pessoa se relaciona, a pessoa consegue vender, consegue aparecer, consegue se destacar, consegue alcançar seus objetivos. Aí muitos chegam: pois é, ela só conseguiu isso porque lá no começo eu ajudei, porque lá no começo eu que emprestei dinheiro. Daí começa esses tipos de gente a querer se gloriar em cima daquilo que Deus fez. Então, pessoas assim, quando você estiver conversando, que você notar que ela vai começar a lembrar: lembra que tu só tá onde tu tá porque eu emprestei, porque eu te ajudei, porque eu te favoreci, se afaste de pessoas assim. Jamais deixe uma pessoa tentar se gloriar em cima de você. E não seja você também essa pessoa que, quando vê alguém que é um sucesso, beleza, porque tu ajudou no início, tu deu força e ela chegou lá, você achar com você mesmo: não, ela só está lá porque eu ajudei. Ei, não esqueça, hein? Só está aí por causa de mim. Fora, isso não pode ser permitido. Ninguém consegue sucesso sem a fonte do sucesso, que é Deus. Qualquer pessoa só vai alcançar grandes destaques com a permissão e com a bênção de Deus. Mesmo que tenha pessoas que estão envolvidas aí, nos ajudando a chegar onde nós estamos chegando. Para essas pessoas, gratidão, honra, presentes, reconhecimento. Mas dessas pessoas, para nós, aplausos, eu tenho honra de ter participado de tudo isso, né? Mas um reconhecimento que Deus está contigo. A gente espera isso dessas pessoas. Que elas entendam que elas fazem parte daquele projeto,
foram usadas por Deus, mas aonde você chegou, elas têm que aplaudir, elas têm que dizer, olha, show de bola, você é uma pessoa de Deus, foi um prazer fazer parte, está sendo um prazer fazer parte desse movimento de Deus na tua vida. Mas nós nunca podemos permitir nos gloriar no sucesso dos outros e pessoas se gloriarem em nossos sucessos, tentando tirar a glória de Deus e tentando tirar a glória do nosso próprio mérito pessoal do trabalho. O segundo ponto, queridos, olha que interessante. Busque a vontade de Deus e a obedeça, custe o que custar. Olha que interessante isso, queridos. Jacó então notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Olha só, Labão não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, onde estão os teus parentes, eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viesse ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, Jacó disse, tenho reparado que o pai de vocês não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês, mas ele tem me enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão seu salário, as fêmeas tinham crias manchadas. Quando ele dizia que os cabritos listados seriam o seu salário, as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que bodes cobriam as fêmeas, eram listados, malhados, manchados. Aí o anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, aqui estou, Senhor. Então ele continuou, veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam, não sobrou nada para herdarmos o nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas, e enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Olha que espetacular isso, galera! Jacó, então, querido, você veja, ele trabalha para o seu sogro Labão praticamente 20 anos. 14 anos para ter Raquel, mais 6 anos para ter seus bens, seu gado, sua prosperidade. Ele ficou 20 anos trabalhando para Labão. Mas ele estava orando. Ele estava pedindo para Deus que Deus direcionasse mais a vida dele. E um dia ele começou a perceber que os filhos, como nós vimos aqui, no primeiro ponto, os filhos de Labão começaram a querer se gloriar que Jacó estava prosperando por causa do pai dele, não era Deus coisa nenhuma. Daqui a pouco ele percebeu que eles estavam ficando com inveja, com ciúmes. Daqui a pouco ele percebeu que o próprio Labão já começou a mudar a forma de olhar, a forma de conversar. Começou a perceber que Labão já não estava tão parceiro, já não estava tão amigo. E ele começou a orar a Deus e Deus disse, ei, eu estou permitindo essas pessoas mudarem com você, pararem de ser seus amigos, para que você veja que chegou o tempo de você partir para a próxima, fechar esse ciclo e entrar no novo ciclo que eu vou colocar sobre a tua vida. Olha que interessante. E nesse momento, então, ele chama Leia, ele chama Raquel, as suas mulheres, né, na época ali, filhas de Labão, explica para elas tudo, né, que desde o primeiro momento que ele estava trabalhando, ele foi fiel a Labão e tudo mais, mas foi Deus que abençoou e era Deus mandando agora eles irem embora, voltarem para a terra onde era a terra dos seus pais, né, e prosperarem na terra da onde eles saíram. Olha que legal, gente. Tinham que voltar para a terra de onde Deus tinha tirado eles,
para voltarem e seguirem a prosperidade, né? Então o que acontece aqui, gente? Como que a gente pode perceber a vontade de Deus, a direção de Deus? É muito simples. Jacó estava com um desejo de ter autonomia, de ter independência financeira. Ele percebeu que tinha pessoas falando mal dele, dizendo que tudo que ele tinha era por causa de pessoas e não por causa de Deus. Ele percebeu que Labão já não estava tão parceiro. E ele entendeu aquilo ali, queridos, como um sinal de Deus. Porque veja, você está orando, Deus, eu devo ficar nesse lugar ou devo sair desse lugar? Você ora. Aí aquelas pessoas começam a te tratar bem, começam a te celebrar, você fica. Mas agora se aquelas pessoas começam a ficar meio assim contigo, começam a te desprezar, é um sinal. Então ele ouviu Deus falando para ele abandonar aquele ciclo onde ele estava por 20 anos e pela fé saltar para um novo momento onde Deus o abençoaria, onde Deus o protegeria, onde Deus o prosperaria. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Jacó sabia dos riscos. Jacó sabia que Labão ia ficar possesso de raiva e iria atrás dele. Mas ele sabia que Deus estava o direcionando para fazer o que ele iria fazer, independente do que fosse acontecer depois. Porque se Deus dirige, Deus protege. Se Deus protege, Deus prospera. Se Deus prospera, Deus nos faz estabelecer um ponto de sucesso e destaque naquele lugar, naquela área que nós vamos entrar. Então, assim que funciona a vontade de Deus, queridos. Tem momentos que Deus vai mandar nós ficar em determinados lugares, seguir andando com as mesmas pessoas. Mas vai ter momentos que Deus vai mandar nós sair de determinados lugares, abandonar pessoas que estamos nos relacionando, para ter uma novidade de amizade, uma novidade de empresa, uma novidade de igreja, uma novidade de profissão, algum tipo de coisa nova que possa vir. Às vezes Deus pode falar para você que a cidade onde você está não é a cidade adequada para você prosperar dentro da tua profissão. Tu vai ter que abandonar a família e ir para outra cidade, para uma capital, ir para outro país, talvez. É assim que Deus faz com a gente. O sucesso está em nós entendermos os sinais de Deus, entendermos a voz de Deus e obedecer a essa voz. O terceiro ponto, olha só, não permaneça onde você é usado e tolerado, mas vá onde você é celebrado e aproveitado. Aqui eu falo para vocês agora, gente, seguindo a nossa ideia aqui no início, aqui no segundo ponto, os filhos de Labão estavam com inveja, tratando mal Jacó, porque ele estava prosperando. O próprio Labão já estava meio que rejeitando Jacó com inveja, tratando mal. E ali a Bíblia fala que ele como chefe, então, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. 10 vezes, diminuiu, aumentou. Falou que, na primeira vez, falou que só as ovelhas com listras seriam de Jacó. Depois ele mudou e só as ovelhas manchadas, ou seja, era um patrão que não podia ver o seu funcionário prosperar, que tinha que estar sempre barrando, impedindo, né? Ou seja, nesse ambiente, então, onde Jacó estava sendo tolerado, estava sendo usado, esse é um sinal para nós aqui, queridos, que Deus não deseja colocar a gente em locais, em empresas, em ambientes, onde nós vamos ser usados e tolerados, odiados e invejados. Não. Deus quer nos tirar desses ambientes e nos colocar em algum lugar onde nós seremos abençoados, onde nós seremos celebrados e onde nós seremos aproveitados e não usados. O que é aproveitados? Ei, você tem um dom top, quero que você trabalhe com toda a tua força nesse teu dom, nessa tua habilidade. Ei, você prospera muito, conte comigo e com a nossa empresa e com a nossa igreja para que você siga prosperando. É um local onde você tem liberdade para fluir. É um local onde você tem liberdade para crescer, liberdade para alcançar. É assim que funciona. Deus não quer você em um local onde você está sendo atacado, onde você está sendo tolerado, onde você está sendo abafado, onde você está sendo sufocado. Não, Deus deseja que você esteja num caminho livre, num caminho limpo, onde teu chefe, teu pastor, seja alguém que te ama, que te promove, que te ajuda. É isso que Deus faz, queridos. Então Jacó entendeu esses sinais, que o seu sogro estava tratando ele mal, os filhos ali, os seus cunhados, né, tratando ele com inveja. Ele começou a ligar o alerta. Ei, eu acho que está chegando o tempo de eu sair desse lugar, porque Deus me quer num local onde eu seja celebrado, onde eu seja valorizado, né? No ponto 4, olha que legal. Ponto 4, olha só.
seja maduro para resolver conflitos e explicar suas razões do porquê você obedeceu a Deus. Seja maduro para resolver conflitos e seja maduro para explicar as suas razões por que você obedeceu a Deus. Olha que interessante, gente. Labão, ao saber que Jacó saiu com a sua família, com o seu gado e foi embora, ele parte em fuga atrás de Jacó. A Bíblia vai dizer aqui então, queridos, que 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó. Porém, naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão e Deus disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa e ali ele encontrou Jacó com seus parentes. Então falou para Jacó: por que você me enganou levando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou? Eu faria uma festa em tua homenagem, eu beijaria minhas filhas e liberaria vocês da bênção. Aqui vai estar escrito, né? Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia tirar as suas filhas de minha força, né? E logo em cima vai dizer o seguinte, ó, que ele foi roubado. Por quê, gente? O próprio Labão vai dizer que sumiu as imagens dos deuses dele, que foi a sua filha que pegou, a Raquel, e ele vai acusar Jacó que um deles levou os ídolos dele, né? Os ídolos que ele tinha, porque Raquel, no momento de tentação, roubou os ídolos do seu pai para seguir viagem, idolatria mesmo, né? Jacó não sabia disso. Aí fala o seguinte: não faça nada a Jacó, Deus falou para Labão. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa, mas por que foi que roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar de suas filhas à força. Mas se o Senhor achar suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, você pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois da Leia, depois das escravas, não encontrou nada. Então foi para a barraca de Raquel. Aí procurou em toda parte, não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa cela de camelo e estava sentada em cima. Então ela disse para o seu pai: não fique zangado comigo, por eu não me levantar. É que eu estou menstruada. Foi assim então que Labão procurou e não encontrou as imagens. Vai passar o tempo aqui, gente. Labão vai responder para Jacó o seguinte: essas filhas, netos e filhos são todos meus. Mas agora, para nós ficarmos tranquilos, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Aí a Bíblia vai falar então que Labão e Jacó levantam um monte de pedras ali, onde eles fazem um trato perante Deus, como Deus sendo testemunha, que nenhum deles, com a sua prosperidade, iria atacar um ao outro ou iria invadir o território um do outro. E Labão fez um trato diante de Jacó, porque Deus estaria vigiando cada um deles. Eles estavam indo embora, cada um ia ficar no seu canto da terra, né? Nunca mais talvez eles se veriam novamente, né? Talvez se veriam, mas o que estava acontecendo era o seguinte: provavelmente eles não se veriam mais. E aí eles fizeram um trato ali. Labão disse que Deus seria testemunha, que se Jacó tratasse suas filhas mal, Deus iria contar para Labão e Labão ia vir com fúria para cima dele. E assim fizeram um trato para que de fato Jacó continuasse seguindo a vontade de Deus, tratando bem suas filhas, e Labão continuasse seguindo o seu caminho, sem atacar Jacó nunca mais. Fizeram um trato, comer e beber, e resolveram os seus conflitos, né? E por isso que eu digo, gente, que maturidade é a capacidade de resolver conflitos. Sim, Jacó saiu da região onde estava Labão, ele decidiu sair sem comunicar, porque na cabeça de Jacó, e eu entendo Jacó, certamente se ele comunica para Labão que ele estaria querendo sair, Labão poderia ter matado ele, Labão poderia ter pegado os bens e não permitido, pegado as filhas e não permitido. Então Jacó, usado por Deus, saiu sem avisar. Mas Labão foi atrás e Jacó teve que ser homem, encarar Labão e dizer os motivos que o levou a sair daquela forma da região onde Labão estava, né? Aí ele contou que foi Deus que falou com ele e ele não ficou lá e avisou Labão com antecedência, porque ele sabia que Labão não ia aceitar e por isso que ele foi embora daquela forma.
E ali então eles conversaram, ali então Jacó, houve um conflito, ali houve uma discussão por causa dos deuses roubados, que Raquel roubou, mas que tanto Jacó não sabia como também Labão não sabia. Ela estava sentada em cima dos deuses, né? E falou que não podia levantar porque estava menstruada, então já tal pai, tal filha, né? Uma filha mentirosa, enganadora. E no final de todo esse conflito, de toda essa questão que houve aí, Labão e Jacó fazem um trato entre eles de paz, e a Bíblia vai falar no final do capítulo 31 que Labão abençoa então suas filhas Jacó e todos para seguir seu caminho. É assim que funciona. É assim que funciona. Toda vez que Deus falar conosco para nós fazer isso ou fazer aquilo, é natural que algumas pessoas que estão apegadas conosco não concordem, fiquem brabas, fiquem magoadas, porque elas esperavam que tu faria tal coisa, que tu viveria tal coisa, aí do nada você fala, ei, Deus falou comigo, eu preciso ir para lá, eu preciso fazer isso, eu preciso voltar, eu preciso executar tal coisa. Muitas pessoas vão dizer amém, vai na bênção, que Deus seja contigo. Outras vão ficar furiosas, porque você vai ter que trocar de emprego, o teu chefe vai ficar louco, como tu vai querer mudar de emprego, você está há anos aqui, vai ficar bravo contigo, aí talvez Deus vai mandar você ir para outra igreja, aí o pastor lá, os irmãos, fica como tu vai mudar de igreja, não pode. E muitas coisas acontecem quando Deus manda você fazer algo, quando Deus manda você se adaptar, quando Deus manda você ser dirigido para outro lugar, outro ambiente, para outra situação. É natural. Essas pessoas vão vir até ti e você tem que ter a capacidade de explicar para cada uma delas que você está vivendo a vontade de Deus, as razões e os sinais que Deus te deu foram aqui. Você não apenas ouviu Deus, mas você também analisou, observou o momento que você estava vivendo, que não tinha condições mais de ficar ou não ficar, de fazer ou não fazer. E com esses sinais, você então resolveu obedecer a Deus e seguir o teu caminho para onde Ele te mandou seguir ou fazer o que Ele te mandou fazer. Então é assim que funciona, queridos. Nós, cristãos, temos que estar prontos para ouvir Deus, obedecer a Deus, mesmo que isso cause conflito, e nas oportunidades que nós tivermos para explicar as razões de nós termos obedecido a Deus, tentando convencer pessoas que se sentiram ofendidas por nós termos saltado para um outro momento da nossa vida por Deus, nós temos que encarar, nós temos que falar com as pessoas, explicar nossas razões e fazer ali um tratado de paz, recebendo a bênção dessas pessoas também. É assim que funciona. Toda vez que você vai mudar de um lugar, é muito bom você ser abençoado por aquela pessoa que você sempre esteve ali, né? Seja igreja, seja empresa, é você sair, como eu digo, pela porta da frente. Beleza, Deus quer que você mude, Deus quer que você haja diferente, mas procure sair pela porta da frente, para que aquelas pessoas te abençoem, mesmo não concordando, mesmo sentindo assim uma dor, elas reconheçam que você está fazendo aquilo por Deus, e você vai sair então na bênção de Jesus, na bênção de Deus, promovida por aqueles que também sentiram de você mudar, de você estar em outro sonho, em outro projeto. Finalmente, queridos, então, nosso penúltimo ponto: jamais carregue ídolos de seus pais. Jogue fora todos os ídolos paternos e maternos. Raquel, então, quando Jacó decidiu levar sua família embora, seus bens, seus animais, o que ela faz? Ela corre rapidão na casa de Labão, do seu pai, e esconde os ídolos dele para que ela pudesse continuar servindo aqueles ídolos. Labão não era um homem de Deus. Labão tinha vários ídolos que ele se prostrava. E Raquel também se prostrava àqueles deuses, né? Ela pega então e ela mesma então esconde aqueles ídolos. Labão não percebe que ela fala que está menstruada e bota esses ídolos que era da família de Labão para dentro da sua própria família agora. Olha só, gente, é assim que funciona com muitas pessoas. O pai tem vício, o pai tem pecados, a mãe tem comportamentos estranhos, a mãe é idólatra, a mãe às vezes faz todo tipo de pecado, a filha pega aquele costume, pega aqueles maus hábitos e carrega para dentro da família com o qual está fazendo ela, com seu esposo e com seus filhos ou futuros filhos.
Aquele mesmo comportamento maligno, carnal, que ela via no seu pai e na sua mãe, ela acaba carregando e trazendo para dentro de casa. Mesma coisa um filho que via seu pai sendo mal educado com a sua mãe, sendo grosso com a sua mãe, traindo a mãe, ele pega, quando ele casa, ele leva esses ídolos para dentro da sua nova família e ele repete a mesma coisa que seu pai fazia, trai sua esposa, xinga sua esposa, trata mal sua esposa. Olha só que loucura isso, gente. Por isso que eu volto a repetir aqui, Raquel errou feio. Ela deveria ter saído de lá e deixado aqueles ídolos do seu pai como seu pai, para adorar ao Deus do seu marido, que era o Deus de Israel, o único Deus, o verdadeiro Deus. Então, eu volto a repetir o que eu sempre falo nessas lives de Gênesis. Tudo o que você viu no teu pai e na tua mãe, que você vê até hoje, ou que você viu, os filhos já foram levados por Deus, que é de Cristo, que é bênção, que é baseado na palavra, imite e traga para dentro da sua família. Agora, tudo aquilo que você reprova no seu pai, reprova na sua mãe, que você viu que não é de Deus, os vícios, os comportamentos errados deles, jogue fora e não traga para sua nova família, porque você vai com isso estar destruindo, assim como tu viu a tua família destruída, você vai acabar destruindo também a tua própria família por imitar aqueles maus hábitos, aqueles maus comportamentos. Existe um ensino que diz o seguinte, que tem dois tipos de pessoas na vida, que ao olhar o pai e a mãe errando, eles ficam com tanta raiva que eles decidem nunca errar naqueles pontos. Eles dizem, olha, isso eu não vou carregar na minha vida. Meu pai fuma, minha mãe bebe, meu pai traiu, minha mãe traiu, eu jamais vou fazer isso. Na minha família isso não vai existir. E aí o cara fica fiel com a sua esposa, né? Ou a mulher com o seu esposo, fica firme, é paterno, dá um exemplo de família, porque ele aprendeu que mau exemplo não se segue, mau exemplo se rejeita. Mas também tem aquela outra pessoa que às vezes até reprova, até condena, mas quando casa, acaba por repetir, sem às vezes perceber, né? Ou às vezes até querendo, porque se admirou na mãe sendo prostituta, no pai sendo bêbado, achava legal. E quando casa, traz para dentro da sua nova família aqueles comportamentos. E assim isso vai se perpetuando, aí o filho dessa pessoa começa a imitar também e vai indo. Até que um dia alguém fale, não, eu não quero imitar isso, eu quero rejeitar esses deuses. Então você veja que é maravilhoso esse capítulo 31 de Gênesis. Depois nós vamos ver aqui, queridos, ainda temos mais um texto para nós trabalhar, que vai dizer o seguinte: Jacó fez um juramento, então, em nome de Deus, a quem Isaque, o seu pai, temia. Né? Ele ofereceu um animal em sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou suas filhas, abençoou eles e depois foi embora. Olha que legal, gente. Jacó fez um juramento em nome de Deus perante Labão, que eles então manteriam-se em paz e que ele cuidaria da família dele, das filhas de Labão, que eram suas esposas, com carinho e respeito. É assim, naquela época não existia contrato assinado, naquela época não existia cartório, naquela época não existia advogados para tratar coisa que um falou e não cumpriu, não. Naquela época, como eu sempre digo, era no fio do bigode. E naquela época existia um ato profético, além de ser o fio do bigode para prometer coisa, eles levantavam profeticamente um mural de pedras, um castelinho de pedras, para simbolizar que ali estava sendo feito um pacto perante Deus, que cada um cumpriria a sua palavra que prometeu um para o outro. Você quer ser uma bênção na tua vida? Cumpra com suas promessas. Falou que ia ir? Vai. Falou que ia chegar em tal lugar, mas deu um imprevisto? Avise, porque você não vai chegar a tempo. Você fez aí um empréstimo, pegou um empréstimo, falou que vai pagar em 30 dias, rapaz, se nesses 30 dias você levanta esse dinheiro e pague. Não deu para pagar? Liga para o cara e diz, olha, eu não consegui, mas eu te prometo que eu vou estar pagando aos poucos, eu vou ficar em cima de ti até pagar isso. É assim que funciona, gente. Pessoas que têm palavra são pessoas de caráter. Pessoas que prometem e cumprem, são pessoas que vale a pena confiar. E nós entendemos aqui, vamos ver em muitos lugares, que tem pessoas falcatruas, que passam a perna um no outro, que pegam empréstimo de um aqui, pegam empréstimo de outro ali, já sabendo que não vai pagar, promete que vai ir, já sabendo que não vai estar. São pessoas que não têm caráter, são pessoas imorais. Mas nós, pessoas que queremos ser de Deus,
como Jacó era aqui um homem de Deus, nesse momento, ele prometeu para Labão que ele cuidaria das suas filhas como esposas dele, com amor, respeito e educação. E foi o que ele fez até o final da sua vida. Ele não mudou a palavra, ele não mudou a promessa. O que você tem prometido para as pessoas? O que você tem prometido para os teus irmãos? Você tem devido algum tipo de coisa para alguém e você está preso a essa dívida e você tem que pagar? Vá atrás, pague, resolva. Resolva limpar teu nome na praça, né? Resgate a tua reputação perante as pessoas, para que você seja conhecido por alguém que é de palavra, que é limpo, que é puro, que é de confiança. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 31, então, termina aqui. Foi muito legal os princípios de hoje. Peço que você, ainda que não compartilhou, possa estar compartilhando agora essa live para mais pessoas aí serem abençoadas.